favor, faça parte aqui conosco. Jovem da nossa igreja, Elder Mike, por favor, venha aqui conosco. Cauane. E é isso aí, irmãos. Vamos começar então estudando a nossa lição da Escola Sabatina em forma de painel, código aberto, de maneira geral, com esses jovens maravilhosos aqui. Talvez alguns de vocês não conheçam, então nós vamos fazer uma apresentação bem rápida mesmo. Então digam o nome de vocês, o que vocês fazem da vida, tanto lá fora quanto aqui dentro da igreja. Então nós iniciaremos a lição da Escola Sabatina. Vamos lá? Quem vai começar? Eu começo. Bom dia a todos, feliz sábado. Meu nome é Rodrigo Ribeiro Figueiredo. Eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Eu faço Direito na Universidade UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto. Universidade é linda. Isso é lindo. Eu estou na primeira etapa, Faculdade de Direito, e eu sou vice-diretor da equipe jovem aqui da LAP. Bom dia, irmãos, Gonçalo. Meu nome é Elder Mike, que parece é o meu nome, e eu sou estudante de psicologia, faço no Banco Mauá. E no momento eu sou um dos associados do Ministério Jovem, mas eu sou diácono, professor de escola sabatina e várias outras coisas. Multifuncional, né? É multifuncional. Olá, meu nome é Cauane, eu estudo enfermagem, estou no 2º ano na Universidade de São Paulo e aqui na igreja eu atuo como conselheira no Clube dos Bravadores. Amém, então, amigos. Todos nós aqui somos pessoas atuantes na igreja, também lá fora, e acredito que cada um de nós enfrentamos dificuldades lá, inclusive na questão do estudo da palavra de Deus, muitas vezes, né? O estudo da nossa lição, o estudo de número 3, eu não me apresentei, né, irmãos? Preciso me apresentar, né? Muitas pessoas me conhecem aqui, né, irmãos? Mas eu vou apresentar. Pelo menos para a câmera você precisa se apresentar. Preciso me apresentar, né, mãe? Então, para você que está me assistindo aí do outro lado, meu nome é Leonardo. Meu nome é Leonardo, eu já sou advogado, graças ao nosso bom Deus, e também terminei o curso de Direito na Universidade de Ribeirão Preto, e também, apesar de esse ano não estar atuando em nenhum cargo diretamente na igreja, mas eu tenho pregado bastante, tenho participado como professor da Escola Sabatina, e enfim, auxiliando em diversos cargos aqui na igreja da Lata. Muito bem, então agora vamos dar continuidade na nossa lição, ok? Irmãos, tema da nossa lição de hoje, lição 3, a palavra, a base do reavivamento. O manual de vocês, talvez, né, você, lição jovem, tem um tema diferente, né, um título diferente. Qual que é o título da lição de vocês? Hein? A palavra, a coluna do reavivamento. A coluna do reavivamento, né? Na verdade é a mesma coisa, né? O título, a base ou a coluna do reavivamento, a mesma coisa. Nós estudamos nessa semana a importância da Bíblia em nossas vidas, tanto jovens, adultos, velhos, independente de quem sejamos, a Bíblia como fonte de vida, como fonte de reavivamento e reforma para cada um de nós. Eu gostaria de começar aqui questionando com vocês, aliás, irmãos, está aberto para a igreja participar conosco também. Tem alguém responsável aí pelo microfone? Não tem. Mas tem um microfone sem fio aqui. Se alguém quiser participar conosco, perguntando ou falando alguma coisa, contribuindo de alguma maneira, nós teremos o microfone para você e você então participará conosco aqui do nosso código aberto, tá bom? Irmãos, muitas pessoas não entendem a Bíblia, né? Questionam que às vezes a Bíblia ela não traz ensinamentos assim tão completos, né? Tão genuínos assim. Será que a Bíblia ela realmente é um livro que tudo que está escrito ali é verdade? Ou é um livro de fábula? É só a história que está escrito ali? O que vocês acham disso? Conta pra gente. Eu acho que, logicamente, a Bíblia é real, ela é verdade. Não tem nada que você pode falar que não. Só que depende do olhar que você tem pela Bíblia. Se uma pessoa sem fé ler a Bíblia, ela vai ver histórias que tem dilúvio, que não acontece hoje, vai ver gigante, vai ver muita coisa que é improvável, impossível, que a ciência não explica. Então, logicamente, ela vai falar que é uma fábula. Agora, se ela lê com fé, aquilo realmente é verdade. Não tem nada que você fala, não existe. Porque Deus pode tudo. Se você tem fé, Deus pode. Alguém quer falar mais alguma coisa? O que vocês acham? O que você acha? Interessante saber também que, apesar de hoje a Bíblia, assim,
ser encontrado em todas as casas, é o livro mais vendido. Ainda tem muitas pessoas que não acreditam na Bíblia, acham realmente que é fábula, apesar de cada pessoa que conhece a Bíblia acreditar de uma forma diferente. A gente vê que existem diversas formas, né, que a Bíblia é ensinada. Nem todas são verdadeiras, mas as pessoas, tem muitas pessoas que acreditam ainda que a Bíblia é uma fábula. Então é muito interessante ver isso, porque no mundo que a gente vive está tão disseminada a Bíblia, ainda tem gente que acredita que é fábula, que é a historinha da carochinha, né, para contar para filho dormir. Concordo com eles também. E uma coisa que a gente pode notar é que a Bíblia é um livro como os outros, é um livro qualquer, com páginas, capa, só que ele é um livro especial, ela é um livro diferenciado de qualquer outro livro. Primeiramente por quê? Por causa que ela foi inspirada por Deus, foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. Então, só nesse aspecto nós já vimos, nós já observamos que a Bíblia ela tem um diferencial. A Bíblia material, ela não tem poder algum, mas a mensagem que vem dentro dela pode transformar a vida. Interessante também que a Bíblia ela tem várias características, né? Por exemplo, como é que pode perdurar uma verdade? Como é que pode, as pessoas dizem aí, né? Como é que pode perdurar por tantos anos assim, né? Milhares de anos, uma verdade imutável assim, do jeito que está lá, e as pessoas ainda assim continuam acreditando, e o cristianismo aumenta cada vez mais, né? Isso é um dos fatores preponderantes para que nós creiamos na Bíblia, né? Que realmente o que está escrito ali é algo que é digno de crença, né? Mas muitas pessoas ainda assim duvidam da verdade. Mas eu acho que a característica principal da Bíblia é exatamente isso que o Rodrigo disse, é esse poder transformador da palavra. Existem vários tipos de livros aí fora, livros de autoajuda, livros, enfim, de suspense, romance, mas o único livro capaz de transformar a vida, de transformar o caráter, de fazer, por exemplo, de um ex-viciado em drogas, de um viciado em drogas, uma pessoa renovada em Cristo Jesus, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não existe outro livro capaz de fazer isso. É a Bíblia, a palavra de Deus, o único livro capaz de fazer isso. Mas diante de tudo isso, a gente percebe que existe o dedo do diabo atrapalhando a vida das pessoas. Porque para elas duvidarem do poder da palavra de Deus, é óbvio que o inimigo está por trás aí, bolando seus estratagemas para que nós duvidemos desse poder. E qual então que é o papel do diabo? Qual que é a estratégia do diabo ao longo da história? Qual foi a estratégia dele e hoje, em nossos dias, qual que é a estratégia dele para ir contra a Bíblia, para destruir a Bíblia? Nós temos que analisar, desde séculos passados, que o inimigo, Satanás, ele sempre veio tentando destruir a Bíblia. Desde quando a Bíblia foi começando a ser escrita, desde o tempo das Inquisições, várias Bíblias já foram queimadas, cristãos já foram perseguidos. Então nós observamos aí que desde o passado o inimigo tenta destruir a Bíblia. Só que ele chegou no momento em que ele viu que não é possível você conseguir destruir a Bíblia. Então ele começou a usar a própria Bíblia para poder tentar destruir a verdade. É aquela famosa frase, né? O Satanás ele pega um texto fora de um contexto para poder criar um pretexto. Quer dizer então que o inimigo ele quer distanciar a gente da verdade? É isso, Elber? É isso, ele usou aquele ditado popular, não pode contra nós, se junte a eles. Como é que é? Não pode contra eles, se junte a eles. Ele usou a mesma coisa. No começo ele brigava, lutava, e quanto mais matava, mais nascia. O que ele fez? Não, vou fazer o seguinte, vou pegar uns textinhos da Bíblia aqui, vou pegar uns nomes aqui que leu um pouquinho, vou fazer ele criar doutrina. Aí fica naquela fábula da evidência, que o cara da evidência falou uma vez, que tipo, ele põe 9 cegos num elefante. Cada parte do elefante que o cego toca, ele fala que é uma coisa. Toca a cauda, fala que é um cipó. Toca a perna, fala que é uma árvore. Toca a tromba, fala que é uma cobra. É o que o inimigo faz com a gente. Ele pegou o homem cego, colocou ele numa verdade bíblica, falou, ó, é assim, de uma doutrina. Pois outro, é assim, e a outra. E assim vai surgindo várias igrejas fundamentadas num texto, num contexto, não fundamentada na Bíblia toda. Eu acho importante também que nós examinemos as escrituras, né? Porque se a gente for ver, a Bíblia não é um livro interessante de ler, não. Porque
Você abre ela, são letrinhas pequenas, né? Muitas letrinhas em uma página, não tem figuras. E muitas pessoas acabam deixando de lado a Bíblia por não ser um livro interessante. Mas quando nós pegamos a Bíblia para estudar e examinar realmente as Escrituras, nós vemos que ela tem um poder transformador na vida das pessoas. Isso é o mais importante, né? E o que a gente percebe também é que mesmo por essa dificuldade que a gente tem de estudar a Bíblia, muitas pessoas, elas ainda têm fome e sede da palavra de Deus. Já perceberam isso? As pessoas, elas querem conhecer mais sobre Deus, querem se aproximar, elas querem ter uma fé, elas querem se aproximar de um conhecimento divino e saber de onde elas vieram, para onde elas vão, o que elas estão fazendo aqui nesse mundo. Elas querem conhecer a Deus. Então a gente percebe que, apesar dessa dificuldade de estudar a Bíblia, as pessoas têm fome e sede de justiça, sede da palavra de Deus. Mas existem muitas pessoas ainda que enfrentam crises. Nós até identificamos assim, podemos comparar que, em relação àquilo que nós estamos falando da estratégia de Satanás para destruir a Bíblia, nós hoje temos muito material. Aliás, irmãos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem muito material. Tem estudo bíblico, tem folheto, tem, enfim, inúmeros materiais com DVDs disponíveis para que nós preguemos o Evangelho, irmãos. Mas muitos de nós não fazemos isso por quê? Nós vimos na primeira lição porque estamos mornos. Nós não fazemos isso porque estamos tranquilos aqui. Achamos que está tudo bem, Jesus não vai voltar agora, colocamos prazos para Jesus voltar, está tudo bem, né? E essa é a dificuldade de cada um de nós. Nós enfrentamos uma crise, até podemos comparar assim, a uma doença chamada anorexia nervosa. Já ouviu falar nessa doença? A Cauane deve conhecer, você estudante de enfermagem. A anorexia nervosa, ela acontece numa pessoa que está muito magra, desnutrida, tem um alimento diante dela, uma mesa farta, cheia de alimento, e não come, não tem vontade de comer. A mesma coisa que acontece conosco. Eu tenho o privilégio, dentro do meu quarto, lá na minha casa, ter a coleção inteira dos livros de Ellen White na minha estante. Coleção inteira, irmãos. Mas por incrível que pareça, não me discriminem por causa disso, irmãos. Mas a maioria dos livros de Ellen White estão todos envolvidos no plástico ainda. É difícil, irmãos. Sabe, eu me questiono por essa dificuldade que eu tenho. Muitos de nós passamos pelo mesmo problema. Temos material, temos a palavra de Deus, temos a fonte da vida eterna diante de nós e não temos vontade de nos alimentar. E por isso nós morremos dentro da igreja muitas vezes. Porque não alimentamos o nosso espírito, não alimentamos a nossa alma. Então, enfrentamos essa crise anoréxica, né? Contra a palavra de Deus. Existia um texto interessante, queria que vocês comentassem comigo, e a igreja também, se quiser acompanhar. Hebreus capítulo 4, no verso 12. Irmã, pode participar. Quer pegar o microfone? Não? Pode falar. Eu acredito que essa é uma das evidências de que a Bíblia ela é viva e é eficaz. Porque, muito como você mencionou, nós temos DVDs e palestras e tudo, e muitas vezes não vamos assistir palestras, não assistimos ao DVD. Mas quantas vezes tem uma palestra secular na faculdade, a gente fala assim, nossa, é mega, o palestrante é show, e vem aí outros com as suas próprias teorias e a gente se esforça e vai, se tiver que pagar para assistir, paga. Então a gente realmente faz parte de um grande conjunto. Como diz o Alex, principalmente se tem nome, como nós vimos alguns aí vindo da cidade, né? Quando se esforçaram por estar lá, faltaram em faculdade, para estar lá. E quando se trata das coisas de Deus, a gente tem essa apatia, essa falta de interesse. Por quê? Porque nós estamos realmente num grande conflito. E a gente acaba cedendo muitas vezes para o exército. Exatamente. Como a própria Cauane disse, a Bíblia em si, ela não é chamativa. Ela não é chamativa, ela não te induz a ler. Você tem que, por amor a Deus, por fé, você tem que buscar. As coisas do mundo não, as coisas do mundo são prazerosas. A gente vê nossa, aquele pastor, aquele palestrante é muito bom. Só que a gente tem que fazer as coisas de Deus com amor. Aí sim nós vamos conseguir nos distanciar dessas coisas do mundo. Vamos então prosseguir agora em continuidade com o texto que a irmã até mencionou aqui. Hebreus capítulo 4, verso 12, nos diz que porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito,
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, esse texto é magnífico. Eu tive uma impressão interessantíssima desse texto, uma interpretação muito linda, queria que vocês até comentassem comigo. Eu percebi aqui três pares de elementos importantes aqui, nesse texto, que são alma e espírito, juntas e medulas e discernimento, pensamentos e propósitos. O que a gente pode interpretar a partir desse texto em relação à palavra de Deus como sendo viva e eficaz na nossa vida? O que a gente pode dizer diante desse texto? Alma e espírito seria a nossa parte espiritual. Medula e junta seria a física. E pensamentos e intenções seria a mental. A Bíblia é um instrumento tão eficaz, uma espada tão poderosa, que ela pega todas as partes do ser humano, tanto física, espiritual e mental. Quer dizer então que quando a Bíblia ela atua na nossa vida, ela atua numa parte só. Não é só no físico, ou no mental, ou no espiritual. É completo. É uma transformação inteira, de toda a sua vida. Todos os seus pensamentos, todas as suas atitudes, e toda a sua parte espiritual com Deus é mudada. Ela é melhorada para que você possa ter uma comunhão melhor com Deus. O mais legal é que ela não é uma espada simples, é uma espada de dois gumes. Ela corta tanto para uma pessoa, uma pessoa que está pregando o Evangelho, tanto você mesmo. Porque a maioria das vezes a gente foca só na pessoa da frente, mas a gente não se analisa. A Bíblia ela não é assim. Ela atua tanto para o externo, uma pessoa que você está ajudando, como para você mesmo. E isso é importante. Você tem que olhar para você mesmo quando você lê. Quer dizer que a Bíblia não é um livro comum, né, Cláudia? Diante desse texto. Realmente, a gente vê muitos livros aí sendo vendidos, mas realmente a Bíblia pode transformar vidas. Mas para isso a gente tem que ter fé e buscar a palavra de Deus, porque é como uma criança. Quando ela nasce, ela toma um leite materno. Mas imagine só se ela continuasse tomando um leite materno toda a vida. Nós, como humanos, sentimos falta do alimento sólido. E se nós continuássemos tomando leite materno o resto da vida, nós seríamos subnutridos. Assim acontece com a palavra de Deus. Quando nós entramos para a igreja e começamos a procurar a palavra de Deus, muitas vezes a gente fica naquela frieza e se acomoda e fica naquela leitura superficial. Mas nós temos que nos aprofundar, procurar saber mais, para que possamos crescer e comer esse alimento sólido também, e não ficar só naquele comecinho, né? Só na leitura superficial. Sabe o que eu percebo em relação a algumas pessoas, não tanto da igreja, né? Mas lá fora, né? Algumas pessoas talvez da igreja aconteçam isso, já aconteceu muito na minha vida, mas antes de ir para a igreja. Algumas pessoas entendem que a Bíblia é um tipo de talismã, é um tipo de símbolo, é um tipo de amuleto que é capaz assim, de emitir um poder sobrenatural apenas pelo fato de estar aberta na estante da casa. O Salmo 91. Exatamente. Então é comum nós entrarmos na casa de algumas pessoas e encontrarmos a Bíblia aberta, toda empoeirada lá, né? E aí, o que a gente entende sobre isso, né? Será que existe realmente um poder nas palavras lá? O que a gente tem que fazer? É como eu disse, as pessoas, como o Helder também disse, as pessoas às vezes tentam, digamos que, distorcer a verdade. Eles pensam que a Bíblia, apenas esse material tem poder. Se você deixar ele aberto na sua casa, você vai espantar os maus olhares, você vai espantar os invejosos. Mas não, a Bíblia ali, ela não tem nenhum poder. Mas eu repito ainda, quando ela é lida, a mensagem que é trazida por ela, a pessoa a quem escreveu, isso sim tem uma mensagem, isso sim tem um poder de poder transformar na sua vida. E é isso ultimamente que vem faltando pra gente. Às vezes a gente tenta, não, eu tenho que estudar, eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar muito, vou fazer estudo bíblico, já li a Bíblia 3, 4 vezes, de capa a capa. Isso é realmente importante, porque se você quer realmente ficar com Deus, você tem que se aprofundar. Só que às vezes as pessoas esquecem. A Bíblia é o seu ato do dia a dia, é o fazer. Se você não ama o seu próximo, você ler a Bíblia de capa a capa está sendo inútil. Você tem que viver aquilo que a Bíblia prega, não somente ler. E tem que ler com fé e com coração. Outra coisa também, alguém quer participar? O Ricardo, cadê o microfone? Tá, participar ali? Sem fio. Aqui.
Pode falar assim, Pode falar assim. microfone mesmo. Fala sem microfone. Olha, nós aprendemos na igreja adventista, quando pela palavra de Deus, Deus fala, examinai-vos as escrituras, porque elas de mim testificam. Se nós acreditarmos que realmente elas é a palavra de Deus, da mesma forma que Deus, quando fez o mundo, o universo, o mundo, Ele falou, fez pela palavra, haja luz, haja água, e terra, etc. Nós aprendemos tudo isso, mas muitas pessoas não acreditam na palavra de Deus. Por isso que muitas vão perecer por falta de conhecimento. Porque a desobediência de Deus, ela começou a partir lá no céu. O inimigo não obedeceu a Deus. Veio para a terra, jardim do Éden. Jesus, Deus andava com Adão e Eva. E eles ali tinham Pai todos os dias acariciando a presença de nosso Pai Celestial. E eles não obedeceram a Deus. Porque a palavra de Deus está dentro da Bíblia. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Se realmente nós nos entregarmos inteiramente nas mãos de Deus, Ele fará a obra, fará a vontade dEle. Porque se nós quisermos fazer a nossa vontade, jamais alcançaremos a coroa da vida eterna. Isso depende dEle, de Jesus, porque Ele disse para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem passar. Se nós aprendermos isso, olhamos a Bíblia com amor, e tudo que nós passamos, passai-nos para a honra e glória de Deus. Se nós obedecermos realmente, se entregarmos totalmente nas mãos de Deus, seremos vencedores. Porque se nós não fizermos isso, nada vai adiantar. A Bíblia era um papel escrito, então ela está ali, não tem poder, mas o poder está na palavra de Deus, na fé, naquilo que nós acreditamos que Ele falou. Nós não estamos lá presentes, mas nós estamos aqui, dentro da Escritura, é uma verdade, entendeu? Não tem outro caminho. Esse é o caminho. Obrigado, Ricardo. Muito boa contribuição. Isso me faz pensar até na questão do relacionamento com Deus, né? O Rodrigo estava falando aqui que a gente tem que se aprofundar na palavra. E vocês três têm o privilégio de estarem se relacionando com outra pessoa, né? Os três namoram aqui, né? E o interessante é que para manter um relacionamento você não pode ficar ali do lado da pessoa como como uma estátua e achando que a pessoa vai te amar e querer ficar com você eternamente só estando do lado dela. Não é estando ao lado da palavra de Deus apenas, irmãos. Temos que nos relacionar com Deus que está ali dentro. Eu já até ouvi uma expressão que a Bíblia, ela é um namoro, realmente, né? Por quê? No namoro, o que você faz? Você vê uma garota, primeiro você observa, você vê as atitudes, as suas qualidades. Rodrigo Ribeiro, vai, Rodrigo. Você vê as qualidades daquela menina, aí você observa, ela é uma menina boa. Depois você chega perto, se aproxima, começa a conversar, dá aquele chavequinho. Aí depois você vai e se aprofunda mais, você começa a ter um relacionamento. E é assim com a Bíblia. Inclusive Jesus diz que nós somos o quê? A sua esposa, né? Somos a igreja, né? A noiva, né? Exatamente isso, nós temos que nos relacionar com Deus com um amor, intimidade com Deus, né? Com a palavra dele. Ele nos deixou para que nós nos relacionássemos com Ele com amor. Outra questão ainda, relacionada à Bíblia, diz respeito ao que algumas pessoas acusam a Deus de que Ele não é tão bom assim. Por quê? Porque Ele nos abandonou, deixando apenas um livro para que nós fôssemos dirigidos aqui na Terra. É a mesma coisa assim. Uma pessoa está nadando, de repente ela tem uma cãibra, ou melhor, ela não sabe nadar. Está lá, vou nadar, mas não sabe, pula na água e começa a se afogar. E lá na hora, você está lá, você sabe nadar, mas você está com um livro de como nadar, como aprender a nadar. E você joga na água. Fala assim, tem um livro aqui de como aprender a nadar, aprende aí. O que a pessoa vai fazer? Ela vai pegar o livro, ela afunda e morre. Então algumas pessoas entendem que Deus fez exatamente isso conosco. Enquanto nós estamos afogando no mundo de pecado em que nós vivemos, Deus nos mandou um livro para que nós aprendamos a viver aqui. E então, nós, com um livro, quando nós lemos, então, nós já morremos. Porque não temos condições de apenas com um livro sobreviver. Vocês concordam com essa observação que as pessoas fazem aí fora? Não concordo. Porque, não é um livro, é uma vida. Ele relata a vida de Cristo.
Cristo não veio aqui só para passar. Ele veio aqui te salvar. Então ele está relatando, a Bíblia relata o que Cristo fez por você. Ele é o salva-vidas, ele escreveu o livro apenas. A Bíblia é uma biografia da vida de Jesus, da salvação, do começo ao fim. E além disso, ele não deixou só a Bíblia aqui para você. Ele te trouxe o melhor professor. Ele falou, não, eu vou embora, mas eu te mando o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ensinar. O Espírito Santo vai testemunhar a meu favor. Você vai ler a Bíblia, o Espírito Santo vai te dar o conhecimento necessário. Então ele não te abandona. Jamais te abandona. Então quer dizer que essa observação está equivocada, porque Deus não deixou um livro. Ele veio, viveu. Ele veio para ser o salva-vidas de cada um de nós do pecado. Então nós não podemos concordar com isso, porque se ele veio e viveu aqui no mundo, nesse mar de pecado que nós estamos vivendo também, quer dizer que falam por aí, não está certo. Deus é bom, Ele é maravilhoso e Ele nos ama, porque Ele entregou o próprio Filho para morrer no nosso lugar e morrer pelos nossos pecados. Leonardo, isso daí também é uma coisa assim, pra gente parece uma coisa tão óbvia, tão simples, mas muitas vezes é necessário a gente relembrar, né? Porque muitas vezes as pessoas se esquecem disso. Aqui na Lição dos Jovens traz um exemplo de um rapaz que ele jogava no torneio anual de futebol americano. E ele acumulava muitas vitórias, mas o segredo que ele conta para isso é que sempre que ele ia jogar, ele lembrava todos os jogadores. Ele pegava uma bola e falava assim, gente, essa daqui é uma bola de futebol. E aí, é claro, eles já conheciam, mas ele fazia com que os jogadores lembrassem daquilo. E isso ajudava com que eles pudessem acumular mais vitórias. Porque ele sempre queria lembrar para os jogadores verem que realmente, apesar de ser uma bola, só que ela tem uma importância no jogo, que é a vitória. Maria, pode falar. Eu só gostaria, bom dia a todos, né? De volta aqui, vim filmá-los hoje. E só gostaria de fazer assim, uma leve correlação entre o reavivamento da Bíblia, certo? O poder criativo dela. Você comentou ali agora mesmo que é uma coisa assim muito difícil de se ler a Bíblia, às vezes é muito chata, genealogia, ninguém tolera ler a genealogia, porque só fala filho nasceu de quem, de não sei o que, de não sei o que. Aliás, eu até decorei a genealogia do Gênesis, não é? Porque de tanto ler, gente, há longos anos de adventista, já tive a Bíblia toda. Mas cada dia que passa, eu descubro uma coisa assim. Mas o que eu quero comentar é o seguinte: para que a Bíblia existe? Só para reavivar? A Bíblia foi feita só para reavivar? Ué, se você não conhece a Bíblia, como você se reaviva? Então, para que foi feita a Bíblia? Só para você ler por cima? Sem usufruir nada do que ela passa para você? Ela é útil para quê? Para corrigir? Para ensinar, corrigir os erros? Para ensinar, e o que mais que ela foi? Ela é útil? Instruir, irmãos. É para instruir. Por isso que ela é imutável. É por isso que ela é a palavra de Deus, ela não passa. É por isso que ela corta como a faca de dois gumes. Por quê? Ela penetra tanto você como penetra a pessoa. Mas quem é que deve ser cortado pela faca de dois gumes? O que conhece a Bíblia ou o que não conhece? Pergunta difícil? Os dois têm que ser cortados. Mas quem tem mais conhecimento? Quem tinha mais conhecimento na época de Jesus? Os discípulos ou os fariseus? Complicado? Os fariseus sim, tinham muito conhecimento. Mas tem uma coisa, eles não aceitavam. É a mesma coisa você ler a Bíblia rasante, né? Você não mergulha com ela, você lê rasante, que eu tenho a obrigação de botar no bíblico. Então vamos observando aqui, quantos fizeram ano bíblico aqui nessa classe, né? Quantos dos irmãos fazem ano bíblico aqui? Fazem por obrigação porque gostam de aprender. Então a Bíblia é isso, ela culmina como espada, por quê? A espada fere, a espada machuca, a espada faz você pensar, e se você não pensar, você jamais vai entender a Bíblia. A Bíblia foi feita para você